Olá, pessoal! Tudo bem? Olha só, vamos dar início a mais um programa Calunga Responde. E mais uma vez, como eu tenho feito nos últimos programas, eu quero muito agradecer a vocês pela participação, pelas perguntas que vocês têm enviado, pelas sugestões e pelos recadinhos assim, né, carinhosos que a gente tem recebido. Eu, Marcos Leão, Calunga, Israel, minha voz do além, a gente fica muito feliz porque essa atitude de vocês fortalecem a certeza de que a gente está fazendo as coisas direitinho, né? Ó, hoje eu vou contar uma história para vocês que é de um amigo espiritual que eu tenho, que se chama Jean Pierre. Eu vou contar para vocês, eu vou contar algumas, mas hoje só essa. O Jean Pierre, ele é um amigo espiritual que viveu comigo, né, segundo ele me disse, num período bastante interessante na França. E a primeira vez que ele se manifestou, eu automaticamente assim, me senti atraído por ele, e mesmo que eu nunca tivesse conversado com ele, eu senti um grande laço de amizade, de carinho por ele. E ele também a mesma coisa por mim. E a partir então das várias vezes que ele se apresentava, a gente conversava bastante, eu perguntava um monte de coisas para ele, e geralmente ele aparecia durante as atividades de pintura mediúnica, que Robson Pinheiro realiza em alguns momentos aqui na instituição onde a gente trabalha, em várias outras eventos que a gente faz. Quem já foi em eventos nossos, já viu, às vezes, os espíritos, ao invés de Robson autografar, os espíritos desenham nos livros, né? Alguns de vocês que já estiveram conosco já devem ter presenciado isso. Pois bem, numa das nossas primeiras conversas, o Jean Pierre virou para mim, ele contou que a gente vivia na França, aquela coisa toda, e eu falei assim, nossa, quer dizer então que nós éramos dois nobres? Aí ele começou a rir e falou assim, Marcos, não era bem assim. A gente vivia na nobreza, a gente usufruía de tudo aquilo, de boa comida, boas roupas, bom vinho, boa cama, aquilo tudo, porém, de nobre nós dois não tínhamos nada. Eu falei, mas como a gente vivia no meio da nobreza se a gente não era nobre? Ele falou assim, eu vou explicar o que a gente fazia. Aí ele contou que nós dois eram dois cambalacheiros, né? Que ele era um copista. Um copista era aquela pessoa que detém o dom de copiar, né? Então, o que ele fazia? Ele copiava obras, né, famosas na época, telas, pinturas de pintores famosos na época, e eu as vendia como verdadeiras. Olha, gente, olha que coisa horrível. E eu as vendia como verdadeiras, né? E aí a gente ia passando como grandes colecionadores de obras de arte e ia passando ali, vivendo no meio daquele bando de gente rica, até que a gente fatalmente era descoberto, né? E aí, quando a gente era descoberto, segundo Jean Pierre, a gente fugia para outras cidades, enfim, essa era a nossa vida. E aí, eu perguntei para ele, Jean Pierre, por que a gente não nasceu juntos, né? Por que você ficou na dimensão espiritual e eu vim para cá? Ele falou, Marcos, é porque durante um período bem grande nós não vamos poder estar juntos, não, porque corre o perigo da gente fazer coisas semelhantes que a gente fazia lá na Europa, aquela coisa toda na França. Então, quando você estiver na dimensão física, eu estarei na dimensão espiritual e assim vice-versa, até a gente ter resolvido essas nossas questões internas, né? Eu, certamente, já explica por que eu nasci espírita desde criança e todas essas coisas, porque dentro do espiritismo eu estou me resolvendo com essas questões. Não vendo obra de arte falsificada, na atualidade, não faço isso mais, né? Mas sou um excelente vendedor de livros espíritas, já melhorei, não é verdade? Então tá aí o Jean Pierre. E uma última coisinha antes de passar a palavra para o Calunga,
Na minha recente viagem que eu fiz a Paris, eu estava lá tomando café no Louvre, eu, Robson e mais um amigo, Gabriel, e aí ele se manifestou e virou para mim e falou: Marcos, eu vou te levar a uma parte do Louvre para que você veja em que ambiente a gente se movimentava. Então ele me levou na época de Paris renascentista, né? Eles montam os espaços, né, com os mobiliários e tudo aquilo que faziam parte daquela época, vestuário. Quem já foi no Louvre vai saber o que eu estou dizendo. E aí quando a gente chegou, ele falou: esse era o ambiente onde a gente circulava, onde a gente se movia. Eu nunca vi tanto cetim, tanto brocado, tanta seda, tanto veludo na minha vida. Eu falei: gente, como devia ser bom. Mas é isso. Depois eu conto mais histórias do Jean-Pierre para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem aí, não saiam. Tô dando um abraço, não é para vocês irem embora, não, tá? Agorinha mesmo vem um Calunga para conversar conosco, tá bom? Fiquem aí. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, eu, Calunga, Marcos Leão, aqui com vocês para conversarmos sobre vários assuntos, fazer com que a nossa condição de espíritos imortais possam se dilatar, né? Em função das informações e dessas trocas de afetividade, de carinho que nós estabelecemos, eu daqui, usando Marcos como médium, e vocês daí, nos vendo e nos assistindo, nos ouvindo, nessa permuta energética que vai além das dimensões físicas, extravasa a tecnologia e nos alcança, fazendo com que a gente tenha ainda maiores possibilidades de uma vida melhor, vocês na dimensão física e eu na dimensão espiritual. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Olá pessoal, aqui é Israel, a voz do além. Hoje vamos fazer a pergunta da Vanusa da Silva, de São Paulo, capital. Ela está achando ótimo o conteúdo dos vídeos e está agradecendo muito a todos pelo trabalho. A pergunta dela é a seguinte: gostaria muito que o Sr. Calunga falasse um pouco sobre a terapia de constelação familiar. Que energia é essa que domina o ambiente? Graças a Deus, graças a Deus. Muitas das técnicas que hoje visitam a sociedade terapêutica do mundo, ela advém de vários experimentos de alguns anos realizados nas dimensões do espírito. A constelação familiar, sem entrarmos nos aspectos técnicos e didáticos dessa ação terapêutica, ela objetiva alcançar, e alcança, quando ela é bem direcionada, os arquivos emocionais, psíquicos, de todo aquele grupo participante desse processo de introspecção consciente, de maneira que as emoções mais contidas e escondidas, principalmente aquelas que são desassociadas da harmonia e do processo de completude entre os seres envolvidos, no caso os familiares, estão em ebulição. É interessante eu dizer, né? Escondidas e estão em ebulição, não é? Mas é uma verdade, porque o que acontece é que nós na verdade não, vocês, né? Nas várias situações de conflito que vivem, experienciam, quando não se tem consciência dessa realidade espiritual, vocês se tornam vítimas de vocês mesmos em função dessas
relações emocionais mal resolvidas, escondidas lá no íntimo do seu ser, que estão em ebulição. Cada movimento contraditório que vai em direção às leis harmoniosas da vida promovem essa excitação dessas emoções controversas, de forma que elas entrem em ebulição e extrapolem as questões ligadas às estruturas energéticas do ser e começam a incidir como verdadeiros bombardeios, primeiramente na ambientação onde o indivíduo se movimenta rotineiramente, família, trabalho, amigo, lazer, e depois, sobre o aspecto de reverberar-se, incidem sobre ele novamente acometidas de outros elementos similares que fazem com que aquela emoção controversa, aquele bloqueio energético, aquele sentimento jogado para debaixo do tapete, se transformem em verdadeiros demônios astrais, né? E repercutem de uma maneira extremamente infeliz. A grande maioria de vocês que apresentam circunstâncias diversas de enfermidade são vítimas dessas ações inconscientes e inconsequentes. Digo inconsequentes porque todos nós, e aí eu me coloco também, morador da dimensão extrafísica, já temos conhecimento e ferramentas à mão para podermos fazer, para realizar esse processo de autoterapia, identificando em nós os nossos flagelos emocionais, equacioná-los dentro do nosso tempo e da nossa condição e nos transformar em elementos, em seres mais bem formatados. A constelação familiar, ela trabalha com o que há de mais incisivo e poderoso no que diz respeito à realidade do espírito. Ela trabalha com as forças transcendentais, com as energias transcendentes, e se a gente quiser localizar isso de uma maneira um tanto quanto mais próxima de cada um de vocês, nós podemos dizer que ela reelabora, através das técnicas de autoindução individual e coletiva, o fluido cósmico universal, dando a ele elementos magnéticos que entram em ressonância com o contexto físico, energético e emocional de vocês encarnados, fazendo com que abra o lacre dessas emoções desconstruídas e elas vêm à tona de uma maneira clara e lúcida para que o próprio indivíduo não guarde a ilusão de que aquele conteúdo não lhe pertence. Porque existe um mecanismo dentro de nós seres humanos, que é o mecanismo da autopiedade, que cria alternativas ilusórias que nos fazem distanciar, à medida em que a gente aceita essa autopiedade, dos nossos reais destinos, que é nos tornarmos seres cada vez mais completos, mais diversos e mais inteirados no que diz respeito à nossa participação no universo. Uma vez que essa autopiedade nubla a nossa capacidade de raciocinar, cerceia o nosso sentimento para conosco mesmo, nós nos distanciamos da nossa realidade e criamos, então, os bloqueios, os fantasmas, as questões que não existem, mas uma vez alimentadas por nós, por vários outros sentimentos que eu não vou aqui enumerar, se tornam tão reais como eu nesse momento falando para vocês. A constelação familiar, ela não é apenas aplicada na dimensão em que vocês se encontram. Nós temos núcleos avançadíssimos dessa técnica em vários laboratórios e hospitais em várias cidades do mundo astral. E essa técnica, ela não é oriunda do planeta ou do nosso planeta. Ela vem de outros sistemas onde o processo da telepatia ou da comunicação através das mentes já é algo frequente e comum. Daí,
quando vocês estão trabalhando a constelação familiar, muitos dizem que é uma força que, quando desencadeada, não há como deter, porque ela trabalha num ângulo, num patamar que já está inserido em cada um de nós, porque isso já vem conosco no momento em que a gente é criado e só vai desenvolvendo. Ela chega até esse processo de comunicação natural, abrangente, que passa pelo teor da energia e que faz e compõe a possibilidade do indivíduo a ser um telepata, se comunicar através da força do pensamento, que se movimenta, se torna uma linguagem pela força da nossa vontade. Por isso a constelação familiar é hoje, entre várias outras técnicas, quando bem entendida, bem aplicada, uma das ferramentas mais bem aprimoradas no nível em que vocês se encontram, para fazer com que venha à tona as mais recontidas emoções e sentimentos, aquelas inclusive primárias, de estágios da nossa alma em níveis um pouco ainda mais primitivos do que essa que nós estamos habitando e que vocês habitam, que é a dimensão humana. A constelação familiar, ela desbloqueia determinados feixes de energia que se sedimentam em emoções, pensamentos e, por consequência, comportamentos que, sem desmerecer as outras técnicas na área terapêutica, outras ciências levariam bastante tempo para alcançar. E uma vez que a constelação familiar, repito, seja bem empregada, bem sentida, bem movimentada, ela cria não só a possibilidade dessa abertura, né, e desse jorrar de informações do próprio indivíduo, que verifica essa verdade em função da consciência que ele mantém durante o processo, não só cria isso, como também estabelece uma possibilidade de autoimunização com a cicatrização, se assim eu posso dizer, desses elementos desassociados do equilíbrio, emoção e sentimento enfermiços. Então, me privando da técnica em si, porque ela tem algumas modificações em função até das próprias escolas, na sua essência, a constelação familiar é isso. É uma das ferramentas mais eficazes, mais próximas do ser energético, emocional e espiritual, que aciona as emoções e sentimentos que originam comportamentos atuais, que estão mais circunscritos à intimidade do ser, que faz com que aquilo venha à tona pela vontade do indivíduo. Essa é uma das maravilhas da constelação familiar, e faz com que ele despeje esse conteúdo de forma consciente. E, como eu disse, consciente, sabedor de que esse fluxo de energia enfermiço, que se transforma em emoção e sentimento, é construção dele, ele automaticamente, sob o impulso do terapeuta que conduz a constelação familiar, cria recursos de melhoria e de cicatrização dessa ferida emocional, de forma que ele não venha mais, pelo menos nesse momento, nessa existência, viver as situações infelizes desse fluxo de energia emocional em desequilíbrio. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.